aí, meus queridos inscritos e não inscritos? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o V Black Teorias, e hoje eu vos trago a sexta parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu Inshumatsu. E esse episódio possivelmente será o penúltimo, já que querendo ou não, o anime é muito curto, e o mangá não deve estar nem na metade ainda. Mas bom, como esse é um dos últimos episódios, irei tentar caprichar nesse roteiro, para finalizar essa fanfic com estilo. E para variar, esse vídeo não vai ter salve, mas no próximo vai ter, para todos aqueles que pedirem um salve antes das 2 horas do dia seguinte. E agora sim, bora continuar essa história maluca. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Shumatsu no Valkyrie? Alucard contra Zeus. A história completa do Alucard. A história continua, com o juiz das lutas dando início à última luta do Ragnarok, que seria Alucard contra Zeus. Mas assim que a luta começou, o Zeus falou o seguinte, enquanto que fazia os seus músculos crescerem. "Ó meu jovem, você não vai pegar a sua arma divina não." E eu apenas fico olhando pro Zeus com a cara de quem não tava entendendo nada. E ele diz: "Você sabe, aqueles trequinhos que os lutadores usam para lutar contra os deuses." E eu apenas olho para os Zeus, e em seguida olho para as valquírias e digo: "Quem quer ser a minha arma?" E na hora que eu perguntei, quase nenhuma valquíria queria ser a minha arma, já que por mais que elas gostassem um pouco de mim, eu ainda era um monstro aos olhos delas. Mas foi nessa hora, que a Geir andou até a ponta da arquibancada, e de lá ela deu um salto na minha direção, enquanto que pensava: "Por mais que você seja essa pessoa ruim que as minhas irmãs dizem, eu acredito que você seja uma boa pessoa." Assim, o seu corpo começou a se desfazer, e uma espécie de faixa branca, brilhando em tons de verde, cobriu os meus 2 braços. E 2 pistolas aparecem nas minhas 2 mãos, e aquelas eram as armas do Alucard de Hreusig. E após esse volume entre aspas, as demais valquírias estavam em total choque, já que se eu perdesse a luta, a Geir iria automaticamente morrer, e toda a humanidade ia junto. E enquanto as valquírias discutiam entre si, a Brunhilde estava pensando: "Geir, é melhor que você consiga dar conta do poder do Alucard, senão o seu corpo vai acabar se desfazendo, e o volume vai ser desfeito." E logo Zeus diz o seguinte, enquanto que prestava atenção naquelas 2 pistolas: Ora, uma pistola dupla de alto calibre. Você tem um bom gosto, meu rapaz." Mas aí eu falo: "Tá bom né, mas cadê a sua arma divina? Afinal, você vai precisar de uma, meu coroa." E nessa hora, o Zeus começa a liberar a sua intenção assassina, enquanto que dizia o seguinte, com uma voz bem grossa: "Eu juro que quero ouvir o meu punho estralando seus ossos, e explodir a sua cabeça com as minhas próprias mãos assim ó." Ele falava isso, enquanto que fazia um gesto com as mãos, do qual simbolizava algo sendo exprimido. Mas aí eu digo: "Licença vovô, mas isso aí que você tá fazendo com as mãos, se chama tirar leite de vaca, mais especificamente, de uma certa deusa gostosa que tá me olhando agora." Eu falava isso, enquanto que olhava para Afrodite, e ela estava me olhando enquanto dizia para si mesma, e ficava levemente rosada. Por mais que esse trocadilho tenha sido feito com muito mau gosto, eu bem que queria que ele fizesse isso comigo. E o Zeus fala: "Então tá né, bora logo começar a lutar." Mas foi só ele falar isso, que eu dou um salto na direção do Zeus, e bato na cara dele, usando uma das 2 pistolas. E ao dar o golpe, uma enorme quantidade de sangue sai do crânio do Zeus, e o mesmo vai um pouco para trás. Mas eu não dou nem tempo para o Zeus se recuperar do golpe, e já dou um chutaço atrás da nuca dele, fazendo ele cair para frente, e para finalizar, eu vou para frente do Zeus, e dou um tiro embaixo do queixo dele, fazendo com que uma bala varasse o cérebro daquele velho caduco, que agora devia ter ficado mais caduco ainda. E com isso, o Zeus fica caído no chão, com fluido cerebral saindo de sua cabeça. E logo eu digo o seguinte, enquanto que olhava para as pistolas: "Jovem Geir, você tá se saindo muito bem, continue assim." Mas logo Zeus se levanta do chão, e diz o seguinte, com uma cara de velhinho da terceira idade numa fila de supermercado. Se bem que ele sempre faz essa cara.
Você é forte, disso eu não posso discordar, mas agora, você vai se lascar na minha mão. Assim, os músculos do Zeus aumentam tanto, que ele fica com músculos até maiores que os do Hulk. E logo ele vem pra cima de mim, tentando me acertar um golpe. Mas eu ativo a minha marca do caçador, e uso a técnica do mundo transparente, para ver os Zeus em câmera lenta. Assim, eu desvio do golpe do Zeus, e dou 27 tiros megapoderosos nas costas dele. Assim, o Zeus fica mais furado que um queijo, e ele estava dizendo o seguinte, com uma voz cansada, enquanto que se regenerava. Tudo bem. Você é apenas um anjinho da morte, e eu sou o todo-poderoso Zeus, ninguém na face da terra pode me derrotar. Mas nessa hora, eu apareço do nada em cima do Zeus, e dou um golpe bem forte atrás da nuca do Zeus, utilizando uma das armas, e esse golpe fez o Zeus cair de cara no chão. Enquanto isso, os deuses estavam pensando. Não é possível que esse meio anjinho da morte esteja dando um cacete nos Zeus. E para piorar a situação, eu ainda saio varrendo o chão com a cara do Zeus, literalmente, arrastando a cara do Zeus por toda a arena. Enquanto isso, as valquírias estavam dizendo. Não é possível. O Alucard está dando uma surra no Zeus, e aparentemente, ele só tá brincando. Enquanto isso, na plateia do lado da humanidade, haviam várias pessoas, das quais eram meros figurantes, enquanto que outras eram dos seguintes grupos: macumbeiros, satanistas, e principalmente demônios diretamente do inferno. E as pessoas normais estavam apenas observando a luta, com um pouco de medo. Já os macumbeiros e satanistas estavam olhando para mim enquanto diziam: vai lá, meu lorde, mostre a esses deuses fajudos quem é que manda. E alguns demônios estavam apenas observando tudo aquilo, enquanto que pensavam: Alucard, como você cresceu, hein? Enquanto isso, na luta contra os Zeus, eu termino de varrer o chão com a cara do Zeus, e tomo um pouco de distância, para que ele pudesse se levantar. Mas assim que ele se levantou, eu fui até ele em uma velocidade absurdamente alta, e dei um chutaço na cara dele, fazendo com que metade dos ossos de seu crânio fossem rachados, e a sua cara ficasse um pouco deformada. E depois de muito apanhar, o Zeus vem pra cima de mim, utilizando o soco meteoro. Eu acho que é assim o nome da técnica. Mas eu desvio facilmente dos golpes do Zeus, e ele por sua vez, tenta me pegar desprevenido com o golpe. Chute machado. Mas eu dou um leve salto e digo o seguinte, enquanto que a minha mão brilhava um pouco. Detroit Smash. Assim, eu dou um socão de respeito no peito do Zeus, fazendo com que a minha mão afundasse na carne dele, e eu pudesse arrancar o seu coração. Literalmente. Mas mesmo que eu tivesse arrancado seu coração, o Zeus não morreu, e ficou se regenerando, enquanto que dizia: morra, seu verme. Assim, ele faz aquele seu sapateado, e começa a correr ao meu redor em uma velocidade extrema, para logo em seguida tentar me dar um chutaço na cara. Mas eu desvio do chute dele, e faço o seguinte movimento. Eu pego a perna com que o Zeus havia me chutado, e logo a torço de uma maneira tão dolorosa, que fez com que a perna do Zeus fosse arrancada, e logo em seguida eu fico batendo no Zeus com aquela perna decepada, enquanto que dava uma risada diabólica. E ao olhar essa cena perturbadora, Odin na hora pensa: se o Zeus perder essa luta, significa que o Olimpo vai ficar sem um governante, e portanto, eu poderei me apossar da Grécia, e me tornar o deus supremo das mitologias nórdica e grega. E nessa hora, o Zeus usa a sua única perna restante, para dar um salto para longe de mim, e começa a se transformar na sua forma mais poderosa. A forma Adames. E assim que o Zeus se transforma, os demais deuses já sentem um frio na espinha ao ver aquilo, e as valquírias pensam: o que será que vai acontecer agora? E para surpresa de todos, eu já imaginando que o Zeus ficaria mais rápido, ativo o meu Rinnegan Supremo, e começo a encarar o Zeus enquanto dizia: agora eu vou pegar um pouquinho pesado com você, vovô. Assim, eu parto para cima do Zeus em uma velocidade bem alta, e para minha surpresa, o Zeus estava conseguindo acompanhar a minha velocidade, e para piorar, a velocidade dele era até superior à minha, por motivos óbvios. E assim, o Zeus consegue me acertar um soco na cara, fazendo a minha face virar para o lado.
E nessa hora, o ambiente fica mais escuro, e o céu fica meio nublado, enquanto eu dizia o seguinte, e virava o meu rosto lentamente para os céus. Liberar selos de contenção. Assim, aqueles vários braceletes que estavam por todo o meu corpo, começam a desaparecer, e os meus músculos ficam visivelmente maiores e mais fortes. E olhando isso, as valquírias na hora ficam meio vermelhas, enquanto que tinha pensamentos nada santos. Já na arena, eu tava encarando Zeus, enquanto que dizia: agora tu tá fudido na minha mão. Assim, eu desapareço da visão de absolutamente todas as pessoas, e reapareço em cima do Zeus, e dou 40 tiros certeiros no meio do crânio dele. Assim, o Zeus fica paralisado por um tempo, enquanto que eu dizia: tudo bem, vovô, eu sei que você não merece, mas para acabar com você, irei usar pela primeira vez o meu 100%. Assim, uma bolha de escuridão se forma ao meu redor, da qual não era possível ver nada do que estava dentro dela. E enquanto eu assumia uma nova forma, as valquírias estavam dizendo o seguinte, com caras de rejeição: o Alucard até que é bonitinho, mas ele é um demônio, e agora todas nós vimos que ele é brutal e sanguinário, e não tem piedade por ninguém. Mas aí, a Brunhilde interrompe as demais valquírias, e começa a contar a minha história. E após isso, elas começam a ter uma certa pena de mim, mas ainda achavam que eu não tinha coração, entre aspas. E foi aí que uma sombra negra se formou ao redor das valquírias, e um demônio bem alto surgiu entre elas. Daí a Brunhilde fala: quem é você? E aquele demônio diz: o meu nome é Zagreus, e o Lorde Beelzebub me ordenou que contasse a história do Alucard a vocês. Mas aí as valquírias dizem que já sabiam toda a minha história, e que não precisavam que um mero demônio as contasse aquilo que já sabiam. Mas aí o Zagreus diz o seguinte, com uma cara séria: primeiramente, tenham mais respeito com os demônios. E segundamente, vocês só conhecem a história dele no mundo humano, mas o que ele fez lá no inferno é algo que só os demônios mais poderosos sabem. Daí as valquírias se desculpam pelo comportamento grosseiro, e o Zagreus começa a falar: bom, o que eu posso lhes afirmar é que o Alucard já esteve no inferno antes de matar o Adão, e isso aconteceu da seguinte maneira. Flashback com: nos tempos que o Alucard era apenas uma criança de 7 anos, ele era muito forte e inteligente, podendo matar facilmente um urso pardo, e sabendo falar metade de todos os idiomas do planeta, já que a Eva sempre o incentivava a estudar bastante, por mais que ele nunca fosse trabalhar em toda a sua vida humana. Mas bom, em um certo dia, o Adão colocou o Alucard para fora de casa, pelo simples fato de ele emitir uma presença demoníaca, e até mesmo cheirar como um demônio. E assim que saiu de casa, ele foi até uma floresta que ficava ali perto, e lá ele construiu uma casinha improvisada, com algumas toras de árvores, das quais ele próprio derrubava com um único golpe. E ficou se alimentando da carne dos animais que ele caçava, por mais que lá não houvessem tantos animais. Mas em um certo dia, um demônio bem velho fugiu do inferno, e ele estava levando consigo uma espada, da qual foi roubada do Lorde Beelzebub. E olhando aquele demônio, o Alucard atacou o demônio com a maior brutalidade, e conseguiu pegar a espada dele. Mas assim que ele pegou na espada, ela começou a emanar uma forte luz roxa, enquanto que o peito do Alucard ficava brilhando em tons de roxo e vermelho. E foi aí que o Alucard desapareceu da visão daquele demônio, e reapareceu nas costas dele dizendo o seguinte, com uma voz muito estranha para uma criança, que mais parecia a de um homem adulto: respiração demoníaca. Primeira forma: chamas infernais. E assim começaram a sair várias chamas roxas da espada, e logo em seguida o Alucard cortou o pescoço daquele demônio, e o mesmo começou a virar pó lentamente. Mas de repente, o Lorde Beelzebub surgiu entre as árvores, e ele acabou vendo o que o Alucard fez com a espada. E como o Beelzebub sabia que o Alucard tinha muito potencial, ele fez a seguinte proposta: meu jovem, qual o seu nome? E como o Alucard não tinha nome, ele não disse nada. E o Beelzebub falou: eu vi o quanto você é especial, e gostaria de saber se você quer ser treinado pelo próprio diabo em pessoa. E para surpresa do Lorde Beelzebub, o Alucard disse:
Eu só aceito, se puder te chamar de pai, já que o meu não é muito bom, e nem me considera um filho. E ouvindo isso, o Beelzebul segurou na mão do Alucard, e disse o seguinte a ele, enquanto que dava um sorriso. Tudo bem, meu filho. Assim, o Beelzebul levou o Alucard para o inferno, e lá, ele o apresentou a todos os demônios, e disse a eles para treinarem ele por um bom tempo. E assim foram se passando os anos, com o Alucard ficando cada vez mais forte, até o ponto de conseguir bater de frente com o Beelzebul, sem nunca receber um nome ou algo do tipo. E em um certo dia, o Alucard foi promovido de aluno do Beelzebul, para Anjo da Morte. E a cerimônia de nomeação iria ocorrer no tempo de uma semana no mundo humano. E a propósito, o tempo lá no inferno é extremamente lento, sendo que um dia no mundo humano é a mesma coisa que 12 dias lá. E o Alucard estava muito feliz com isso, já que seria nesse dia que, segundo os demônios, ele iria receber as missões mais difíceis e ganhar mais reconhecimento entre os demônios. E toda vez que ele passava 7 dias no inferno, ele voltava para o mundo humano, já que querendo ou não, ainda tinha pessoas que gostavam dele, no caso a Eva e o Abel. E o que ninguém da Terra sabia, é que além da Eva e do Abel, o Alucard considerava todos os demônios como parte da sua família, e ele já me considerava como o seu tio, já que eu sou o segundo demônio mais forte do inferno. E o Alucard só não recebeu o título de demônio mais forte, porque ele não é um demônio, por mais que ele tenha uma aura demoníaca ao seu redor, ele nunca foi dominado por aquelas duas presenças malignas. E aparentemente, aquelas presenças eram como se fossem duas almas, das quais pertenciam a pessoas muito poderosas, que não viviam nessa dimensão. E em um certo dia, pelo que o Alucard me contou, ele entrou em contato com essas almas, e acabou descobrindo que uma delas se chamava Madara Uchiha, e a outra alma se chamava Alucard Uchiha. E por mais que ele não fosse dominado por esses dois seres, ele tinha a mesma aparência que uma das almas. Por isso, após ele se mudar definitivamente para o inferno, ele decidiu assumir o nome de Alucard, porque estava com preguiça de escolher um nome melhor. Flashback Cove. Mas aí uma valquíria questiona o Zagreus, dizendo o seguinte. E quanto ao dia que o Alucard exterminou metade da população humana se ele fosse tão legal assim, não teria feito aquela enorme chacina. Mas aí o Zagreus diz o seguinte, enquanto que tinha algumas lembranças. Flashback com. Quando o Conselho do Valhalla ficou em um empate, com metade dos deuses querendo a aniquilação total da raça humana, e a outra metade querendo que eles vivessem por mais 1000 anos. O Lord Beelzebul estava ali naquela votação, e já até desconfiava do que iria acontecer, pois seria uma catástrofe enorme, caso os deuses começassem a brigar entre si. E por causa disso, ele ordenou ao Anjo da Morte mais forte, que aniquilasse metade da população humana, para evitar uma guerra entre os deuses. E durante a matança, o Alucard fez algo que ninguém estava esperando. Ele matou somente as pessoas más, que no total, a metade da população de todos os países, tinha as pessoas como uma aura maligna. E ele só matou os adultos de coração ruim, e os idosos com o pé na cova, deixando somente as crianças e mulheres vivas. E depois daquela matança, a humanidade viveu um período de quase 700 anos sem pecado, já que todas as pessoas más estavam mortas. E vendo aquilo, os deuses na reunião seguinte, decidiram que a humanidade deveria viver por mais 1000 anos, já que todos os deuses ficaram muito satisfeitos com os humanos naquele tempo. Mas ao se passar mais 1000 anos, os humanos entraram em uma fase de decadência, e quase ninguém orava aos deuses. E foi por isso que os deuses decidiram exterminar de uma vez por todas a raça humana. Flashback Cove. Depois de revelar tudo sobre o Alucard, as valquírias ficam em silêncio, enquanto que olhavam para a arena. E lá na arena, eu estava terminando de me transformar, e estava tomando uma forma muito peculiar. E ao fim da transformação, a bolha se desfez, revelando um par de asas negras nas minhas costas. E vendo isso, o Adão começa a ter lembranças daquele dia, enquanto que dizia: olha só, parece que o demônio finalmente decidiu mostrar suas asas. Mas para surpresa de todos, principalmente a do Adão, as minhas asas mudam de tom, e ficam completamente brancas, e estavam brilhando bastante.
E o Adão estava em total choque, enquanto dizia para si mesmo: Como? Como isso é possível? Ele emanava uma presença demoníaca, mas agora nem parece que aquele é mesmo um demônio. E nessa hora, o Abel diz o seguinte: é simples. O motivo por ele não emanar mais uma presença demoníaca é porque ele está usando o poder da graça que recebeu em seu nascimento, e a propósito, ele nunca foi controlado por nenhum ser maligno ou algo do tipo, e ao que tudo indica, a graça ficou intacta por todos esses anos. E aproveitando a chance, a Eva conta ao Adão que ela havia colocado chifres nele, e com isso, o Adão era tecnicamente o pai dos cornos. E ouvindo isso, o Adão derrama uma lágrima enquanto dizia bem baixinho: me desculpe, meu filho. E logo ele diz o seguinte a Eva: minha querida Eva, eu sei que a nossa relação não foi lá essas coisas, e por isso, eu não quero mais que você fique presa a mim. Portanto, você está livre para ficar com quem quiser, já que a nossa missão foi ter filhos e gerar uma descendência, e isso já foi feito. Por isso, eu quero o divórcio. E ouvindo isso, a Eva dá um grito de alegria, e sai de perto do Adão. Enquanto isso, na luta contra os Zeus, eu fui para cima dos Zeus em uma alta velocidade, e eu dei uma sequência de socos cabulosa, da qual deixou a cara dele completamente deformada. E vendo isso, os deuses já estavam completamente desesperados, pois o imbatível Zeus estava sendo assolado na porrada de uma maneira muito humilhante. E em um certo momento, o Zeus cai de joelhos na arena, quase não conseguindo se mexer. E eu digo o seguinte, enquanto que fazia um mini portal ao meu lado: a sua hora chegou, vovô. Assim, eu dou um chutaço no queixo do Zeus, enquanto dizia: chute styles meish. Assim, o Zeus é mandado pelos ares, e para finalizar, eu uso as minhas asas para voar até onde o Zeus estava, e já lá em cima, eu tiro uma espada bem grande de dentro daquele portal, e digo o seguinte: respiração demoníaca. Primeira forma. Chamas infernais melhoradas. Assim, começam a sair chamas completamente negras da espada, enquanto que eu dava um corte tenebroso no Zeus, do qual acaba arrancando a sua cabeça. E com isso, o Zeus acaba morrendo decapitado em pleno ar, e a reação dos deuses foi a seguinte: como? Como o todo-poderoso Zeus pôde perder? O que será do nosso orgulho agora? Enquanto isso, Odin estava dizendo para si mesmo: agora sim, eu serei o Deus Supremo dos nórdicos e gregos. Valquírias em seus pensamentos. Já que ele venceu, vai ganhar o presentinho. E após isso, o juiz das lutas diz o seguinte, sem querer acreditar no que estava vendo: e o vencedor da última luta do Ragnarok é Alucard Uchiha. E assim que o juiz anunciou a minha vitória, toda a plateia do lado da humanidade começou a comemorar, enquanto que os deuses ficavam em uma profunda depressão, por assim dizer. E mais tarde naquele mesmo dia, eu fui até o meu quarto para descansar. E chegando lá, eu faço uma cama gigante aparecer, e fico deitado em cima, tentando dormir um pouco. Mas logo eu sinto um peso enorme sobre mim, e quando eu vejo, eram várias valquírias peladas em cima de mim. E só não estavam entre elas, a Geir, por se tratar de uma criança, e a Trude, que é uma valquíria bem forte, da qual é apaixonada pelo Raiden Tamemon. E estavam também ali, a Afrodite, e a Eva. E assim que eu vi elas aí, eu na hora disse: que a brincadeira comece. Assim, nós ficamos nos divertindo por várias horas, enquanto que podiam se ouvir vários gemidos ecoando por todo Valhalla. E após 14 horas nos divertindo, eu acabo sendo chamado por um deus figurante, e ele estava dizendo o seguinte: com licença, senhor Alucard, mas o senhor foi convocado pelos deuses para participar de uma reunião de extrema urgência, da qual o senhor tem que participar. E ouvindo isso, eu me levanto da cama, com um pouco de dificuldade e visto uma roupa. E ao chegar no local da reunião, lá estavam todos os deuses de todas as mitologias, e o trono onde os Zeus ficava, estava vazio. E os deuses estavam se perguntando, onde estava a Afrodite, já que ela estava desaparecida há 14 horas. E eu só estava me lembrando das centenas de posições diferentes que eu fazia com ela. Daí um deus qualquer diz o seguinte, enquanto que batia um martelo dos Zeus em uma mesa:
Podemos começar então a reunião que irá decidir quem será o próximo rei dos deuses gregos e governante de todo o Olimpo. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.